Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui ainda na terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Vamos continuar, então. Vamos agora ao número 103, da referência do Livro dos Espíritos, que é a nona classe, que são os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes e trasgos. Então vejam aqui, tem duas características, pequenos desgostos e pequenas alegrias. Ele está falando aqui daqueles espíritos que gostam de dar consulta, né? Que muitas vezes estão lá para se divertir com as pessoas que estão consultando. Então eles se fingem de mentores espirituais ou de gurus, né? E dão ideias sobre a vida, às vezes ideias certas, às vezes ideias erradas, e estão um pouco ligando para o que vai acontecer. E eles colocam aqui, dentro dos conhecimentos da cultura popular, muitos chamam esses espíritos de gnomos, duendes, diabretes, trasgos, né? Isso dentro do conhecimento da época também de Kardec, mas tem muitos outros espíritos que podem se encaixar aqui. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que frequentemente os empregam. Olhem que interessante isso. Como fazemos com os nossos servidores. Isso eu já vi em obras do André Luiz falar esse tipo de coisa, que às vezes esses espíritos que não são maus, não são completamente maus, mas eles estão na camada da leviandade. Eles podem ser utilizados em certas tarefas pelos mentores espirituais. E na sequência, Kardec diz: nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-se em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Número 104, oitava classe, espírito pseudo-sábios. O que são pseudo-sábios, né? Aqueles que acreditam que sabem alguma coisa ou querem fazer os outros acreditarem. São falsos sábios, né? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e sua iluminação interior. Então eles podem enganar, né? Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebem a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais não puderam se despir. Então vocês viram que esse tipo de espírito pseudo-sábio, ele pode também ser muito perigoso. Ele está lá, né, na terceira classe. Então vejam que ele pode disfarçar coisas erradas debaixo de conhecimentos. Ele tem certos tipos de conhecimento. Então pode usar isso para até um certo ponto iludir alguma pessoa, né? Ou até influenciar alguma pessoa ou até um grupo de pessoas. Número 105, sétima classe, espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Então viram que esses espíritos neutros da terceira classe, ou melhor, da sétima classe, né? Eles podem fazer o mal, mas também podem fazer o bem, então estão ali meio que no meio do caminho, né? Vamos ao número 106, que é a sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas e movimento
e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar. Então são espíritos que causam efeitos físicos, podem mexer portas, janelas, podem deslocar objetos, tá? Eles não são maus exatamente, mas ficam tipo atraindo as pessoas encarnadas com essas coisas com o interesse de assustar, né? Parecem mais que os outros agarrados à matéria a serem os agentes principais das perturbações dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Algumas pessoas falam que esses espíritos, também como ele relatou aqui, são espíritos que cuidam de fenômenos da natureza. Olha o que ele diz aqui: todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desses gêneros são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então vejam que nos tempos lá de Kardec era muito comum e os espíritos utilizaram desses artifícios de mover coisas, bater, né? Para poder chamar a atenção dos encarnados para chegar até o momento onde houvesse a codificação da doutrina espírita. Hoje já nós não precisamos mais, né, fazer com que um espírito, para se comunicar, tenha que bater em mesa, né, dar soquinhos em parede para codificar, dizer sim, não, através de batidas. Nós já podemos, através da comunicação mental, da psicofonia, da psicografia, né, fazer tudo isso. Então, meus amigos, é o que tínhamos aqui para essa classificação. Essa terceira ordem reuniu aqui os espíritos que são o da 10ª classe, os impuros, né? O da 9ª classe, os espíritos levianos, da 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, da 7ª classe, os espíritos neutros e da 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Então, no próximo vídeo, nós vamos para a 2ª ordem, que são os bons espíritos, tá? Então, minha gente, muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos.